gente bendizer o nome do todo em nossas vidas. Enquanto o Chilo fazendo um testezinho aqui na voz, espero que esteja dando para ouvir. Vou fazer um teste, né? Fala, Beto! Deixe ser o homem que te busca, a tua glória, mais que a vida. Deixe ser quem te busca, a tua glória, mais que a própria vida. Eu te seguirei, eu te seguirei. Não me deixes cair em tua presença, não me deixes sair. Eu te seguirei, eu te seguirei. Não me deixes sair da tua presença. Deixe-me ser a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Deixe-me ser a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Eu te seguirei, eu te seguirei. Não me deixes sair da tua presença. Eu te seguirei, eu te seguirei. Não me deixes sair da tua presença. Eu te seguirei, não me deixes sair de tua presença. Eu te seguirei, eu te seguirei, não me deixes sair de tua presença. Deixe-me ser a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Deixe-nos ser a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Eu te seguirei, eu te seguirei.
milagre em mim. Fez um milagre em mim. Fez um milagre em mim. Como eu nasci, como cheguei aqui, para onde vou, as respostas encontrei nesse amor. Como eu nasci, como cheguei aqui, para onde vou, as respostas encontrei no amor. Não posso pagar, não posso pagar. Tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Não posso pagar, não posso pagar. Tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Obrigado, obrigado. Aleluia, boa noite mais uma vez, gratidão, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, gratidão. Espero que vocês possam estar desfrutando da sabedoria do Espírito Santo na vida de vocês, diante das demandas, diárias que nós enfrentamos diariamente em nossas vidas. E aqui eu falo, eu estou aqui, mas eu me coloco agora assim na realidade de vocês. Hoje eu passei o dia, eu tive o privilégio de passar o dia comigo mesmo, né? Uma bênção, né? Passar o dia comigo e com algumas conexões, mas muito superficial, muito rápido. Então eu me aprofundei comigo mesmo, e com a presença do dia, né? Com a dádiva desse dia. E aí eu fiquei depois pensando como que vocês passaram o dia, né? Como é que vocês passaram o dia e se tinham pessoas com vocês, familiares, né? Essa coisa toda. Então, às vezes nessas nossas demandas diárias com parentes, aderentes, famílias, amigos mais chegados, né? Vizinhos, a gente não tem como, a gente surge sempre algumas dinâmicas, né, para nós, algumas coisas. Por mais que a gente já se conheça, por mais que seja familiarizada a rotina, mas mesmo na rotina, às vezes acontecem algumas coisas. Na maioria das vezes são coisas até desagradáveis, né, porque às vezes é com quem você já conhece. Mas, ainda assim, são oportunidades de crescimento, são oportunidades de aprofundamento. São oportunidades de demonstrar a boa nova do Mestre, a boa nova do amor. Oportunidades para tantas coisas, né? Diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera, né? Então tudo sofre. Então em meio assim às coisas que a gente vai enfrentando, algumas coisas vão ser meio que sofridas para nós, outras coisas são mais agradáveis para nós. E nós vamos enfrentando tudo isso, né? Tudo isso assim, na nossa realidade, no bairro onde você mora, né? Na cidade,
na casa, né, que você passa o dia, passa o teu feriado, as tuas folgas, a tua rotina, onde vocês fazem as suas refeições, as suas ceias, né? Café da manhã também. Então tem lugares, tem pessoas que já estão no nível que estão vivendo uma fase da vida que estão desfrutando de uma harmonia tremenda, né? Uma coisa assim que flui, né? Que o que está acontecendo já é uma conexão bem rica, né? E que você consegue harmonizar aquilo com a presença, né, do todo. Eu acho interessante porque a Bíblia fala, em Atos dos Apóstolos, que logo que o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus, fala que eles começaram a ter assim uma harmonia, gente, surreal. Eu até entendo quando exegeticamente, muitas vezes, é difícil conceber isso, compreender isso, né? Não nem só porque não achamos fósseis, né, teológicos para trazer um certo respaldo, um fator histórico, mas a história que foi escrita, né, que é nos passada, que nós temos acesso para ler, é uma história realmente, como se ela estivesse assim, fora do alcance da nossa realidade, da nossa dura, triste realidade, né, da nossa revoltosa realidade, da nossa tenebrosa realidade. Só que lá fala também sobre essa tenebrosa realidade, fala sobre a proliferação, né, do iníquo, né? Diz que o mundo jaz no maligno, e diz que por essa abundância, né, de revolta, lá diz que a consequência disso seria o amor esfriando, o amor esfriando. Então, quando a gente começa a ler coisas que estão ali, por mais que, para aqueles que estudam mais aprofundado, tentam extrair uma definição através de uma exegese, de uma interpretação mais apurada do texto, aí a pessoa olha e diz, não, mas isso não é verdade, mas isso não aconteceu, né? Isso não é verdade, não aconteceu. Não aconteceu. Só que quando eu me deparo com a minha realidade, com a minha vida, eu olho para a minha vida assim, eu vejo que tem coisa assim que faz sentido. Você vê, por exemplo, se fala de Adão. Ah, Adão não existiu, Eva não existiu. Que história é essa de um homem no jardim? Não existiu. Só que como é interessante isso, não existiu. Mas está aí a medicina, né? A medicina que está evoluindo, né? Os nutricionistas da área da nutrição, pessoas que estudam a biologia, a fisiologia do corpo humano, a saúde, dizendo para as pessoas procurarem a farmácia na natureza, né? A farmácia na natureza. Às vezes falam do pessoal pegar um pouco de sol para extrair o hormônio D para o corpo, né? Às vezes aconselham até a pessoa ficar despida mesmo, a pegar sol em certos horários, ficar despida, ou seja, sem roupa. E aí eu fico lembrando, né, dessa história toda, quando eu pego a Bíblia e ela me fala aqui que o homem andava sem roupa, o homem estava despido ali no lugar que ele chamava do jardim, né, no pomar ali, no jardim do Éden, despido. Era uma coisa assim muito perfeita, né, uma coisa assim muito, eu vou falar essa palavra aqui, a gente vai botar orgânico, né, bem orgânico a coisa. E acontecendo, então a gente observa hoje, não existiu, isso é mito, não existiu. Mas aí vem a nutrição e fala assim, você tem que pegar sol, de preferência sem despido, né? Pegar sol, você tem que evitar o sedentarismo, vai fazer caminhada, né? Vai fazer isso, né? Vai fazer aquilo, coma fruta. Aí eu fico pensando, nossa, como a realidade aconselhada, né? A receita, né, médica tem tanto a ver com textos que estão escritos aqui, né? Tem tanto a ver, é muito semelhante com o texto que está escrito, que o cara, parece que o médico, o doutor extraiu foi da Bíblia, né, do Gênesis, né, para você ter uma saúde mais ou menos, né, uma saúde mais ou menos, porque hoje
até para você hoje respirar um ar puro. Nós temos dificuldades para respirar um ar puro hoje. Não dá para se dizer, né, que há um ar puro hoje devido às revoluções industriais, né, devido às indústrias e tantas outras coisas aí, fábricas e coisas mais acontecendo, e o ar, a água também. São tantas coisas, né, acontecendo. E você vê hoje a própria ciência, né, hoje ela está... os pesquisadores, cientistas, pessoas que estudam os astros também, eles todos estão apontando profeticamente, vamos falar assim, para um fim, né, uma catástrofe, né, no planeta Terra. É interessante isso, eles estão falando sobre isso. Eles estão pregando sobre isso do que as pessoas que professam a Bíblia, né, como regra de fé. Que aqui fala, né, que fala, por exemplo, do Apocalipse. Mas quem está falando sobre o Apocalipse, que nós vemos hoje nas mídias, nas redes sociais, são os cientistas. Eles estão falando de um Apocalipse científico, né? Científico, estão falando, que não descarta o Apocalipse bíblico, não, né? Não descarta. Então, diante de tantas informações, de um detonando o outro, de cada um querendo impor a sua verdade e demonizando a verdade do outro, né? E de meio dessa guerra toda, gente, eu quero trilhar o caminho da retidão, o caminho reto, porque a palavra do meu mestre é uma palavra reta. E o caminho da retidão, eu já falei, eu tenho falado sobre isso, retidão não tem a ver com essa perfeição moralista que nós imaginamos, que foi inculcado em nós desde a nossa infância. Caminho da retidão fala do caminho do meio, fala do equilíbrio, fala do caminho do centro, do caminho centrado. É isso que fala o caminho da retidão. A palavra da retidão fala que você não está nem de um lado nem do outro, que você não é nem direita, né, vamos falar mais ou menos assim, nem esquerda. Não é isso, você não se reduz aos partidarismo, mas você transcende tudo isso. Você vai além de tudo isso. E a boa nova do Evangelho, a proposta é essa. Pelo menos se eu não estou enganado, a maneira que tem chegado até a mim é isso, é ir além. E além dos partidos. E além dos partidos. E aí, às vezes, hoje, como eu vi um comentário de alguém dizendo assim, mas a pessoa, ela está condenando o sistema, mas ela tá abrindo o outro sistema. E não pode, isso não tem lógica, a pessoa condenar um sistema e abrir um outro sistema. Aí que sistema? Qual sistema? E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estou também abrindo o sistema? Misericórdia, né, gente? Qual sistema? Ultraje? Sai daí, sai. Que sistema seria esse? Né? E eu, na verdade, eu fiquei, eu não quero ser e nem me reduzir a ser também um reacionário ao sistema. Não quero ser reacionário ao sistema. Não se trata de reagir a um sistema implantado. Ainda que às vezes o mal-estar vai ser inevitável, porque os livres, de alguma maneira, eles vão incomodar os que não são livres. Os livres, de alguma maneira, vão incomodar. Os não livres, eles se sentem incomodados com os livres. Mas aí, como tem aquela frase antiga que diz assim, o incomodado que se retira e fala assim, eu não sei. Mas a injustiça, a perseguição, essas coisas sempre acontecem. Desde os primórdios. O primeiro adorador perdeu a vida porque foi um adorador. Simples, perdeu a vida. Diante de uma situação espiritual, aí veio um mental, um racional, lógico, não compreendeu as coisas espirituais e atropelou aquilo. Tentou passar por cima daquilo, pensando que ia resolver a questão. Não adianta. O problema da gente não é destruir o irmão. Não é destruir o irmão. Nem Caim, nem Abel, não é esse problema. O problema está em nós. O problema está em nós mesmos.
E quando o homem vence a si mesmo, quando a mulher vence a si mesmo, pronto. Esse vence o mundo. Porque ele venceu o pior inimigo dele, dentro dele. Então ele vence o mundo. Ele vence o mundo, ele vai transcendendo as coisas. E eu estava observando isso, essa unção fluindo, essa unção, sabe, trazendo um quebrantamento, a um amor, uma forma de amor diferente, um amor desinteressado, desprovido de pretensões. E eu vi uma coisa interessante, uma coisa que parece mentira, né? Porque não parece verdade isso aqui. Mas está na Bíblia, né? Eu vou ler aqui, está na Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, diz uma coisa assim. E isso chegou a acontecer num grupo, né? Num grupinho que estava lá, aconteceu. Pelo menos por um momento, não durou muito, mas eles experimentaram isso. Eles experimentaram, é como diz que Pedro experimentou andar sobre as águas, pelo menos um pouquinho, depois ele afundou. E também esse grupo aqui experimentou um avivamento, uma espécie de avivamento, muito linda, quando diz aqui assim, deixa eu dar uma olhada aqui, onde é que diz aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, é aqui, tá aqui, Atos capítulo 2, fala assim, deixa eu ver, vou pegar aqui na luz, né, diz assim, no versículo de número 42, versículo 42 fala assim, e permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha aí, eles tinham uma unção permanente. Só me lembro uma conferência que eu fiz há muitos anos atrás, chamada Conferência Profética Unção Permanente. Baseado naquela passagem, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Mateus 24. Aí aqui diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como é que era essa comunhão? Como é que era essa comunhão? Eles iam para a cátedra, era assim. Vamos ver aqui o que o texto diz aqui. A comunhão, né, o Beto colocou aqui, é no partir do pão. No partir do pão. Você sabia que a igreja primitiva, os primeiros irmãos da comunidade primitiva, eles ceiavam em todas as reuniões dele praticamente. Sempre que eles se reuniam para congregar, eles ceiavam. Hoje a ceia institucional é uma vez por mês, acontece, né? No cristianismo romano, né? Apostólico, católico, romano, é todo domingo, né? Todo domingo tem a Eucaristia. No protestantismo, que eu não sei se eu posso chamar de protestantismo, porque eu não estou vendo protestando mais nada, mas no gospel é uma vez por mês, né? É uma vez ao mês, né? Tem alguns lugares que é no sábado e tem outros que eles celebram no domingo. Tem umas coisas que não vale a pena falar sobre esses dias, mas tá tudo a ver com o sistema, né? Com o sistema já estabelecido. E eu não estou querendo aqui, eu vou criar um outro sistema. Eu não sei se seria criar um outro sistema. Não tenho nada contra o sistema, desde que esse sistema, a base dele seja o amor. O amor ao ser humano, né, gente? Eu acho que a questão não é, eu vou destruir o sistema. Não é isso, não é destruir o sistema. Eu já pensei também nessa questão de destruir o sistema, mas não é destruir o sistema. Não é isso. A gente vai amando como pode, como dá, né? Vamos amando do jeito que pode, do jeito que dá. Eles estavam fazendo isso aqui, os discípulos de Jesus. Eles estavam tendo essa comunhão. E Jesus estava aqui com eles através do Espírito Santo. Através da comunhão do Espírito. Então todos os encontros eles tinham esse costume de ceiar. Né? Eu me lembro que tem uma passagem que fala assim, todas as vezes que comerdes esse pão, anunciais, né, a morte do Senhor até que ele venha, né? Fazei isso em memória de mim até que eu venha. Eles tinham tanto anseio pela vinda, né? Eles falavam Maranata, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata, ora vem, Senhor. Né? O Espírito e a noiva dizem vem, né? Maranata, ora vem, Senhor. Então eles estavam ali fazendo esse ato não só memorial, mas o que me chama a atenção é que aqui o texto fala de comunhão. Eles tinham uma comunhão, gente. Estava ali, se fosse aqui no Ceará, se fosse no Nordeste, vamos dizer, eles estavam comendo tapioca, né? Tapioca recheada, cafezinho ali. No caso deles aqui, no caso judeus, né? Eles estavam partindo pão. E talvez tomava vinho também, né? Não para se embriagar, mas para ter aquela conversa ali,
aquele chá da tarde, né? Aquelas conversas ali, começava a falar de coisas da... Não é falar da vida alheia, assim, de maneira pejorativa, murmurando, maldizendo. Não, mas era abençoando, era contando as bênçãos ali, ajudando as pessoas. É interessante, eles não eram terapeutas, mas eles criavam uma atmosfera terapêutica. Eles não eram psicólogos. Muito admirado até. A marca deles era aquilo que o próprio mestre ensinou, dizendo assim: nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Ele deu exemplo. Pronto. Ah, como é que eu sei que um cara é discípulo de Cristo hoje? Ah, é porque ele vai domingo para a religião. Não foi isso, não é isso que está aqui escrito. Eles se reúnem, sempre que se vê, estão se reunindo aqui, ó. Está aqui, ó. Versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham a doutrina. Eles pregavam a palavra, eles tinham aquela doutrina. E na comunhão. E no partir do pão. Você vê que é uma coisa, não está nada separado aqui, sabe? Esse momento terapêutico. Eles se divertem, eu me lembrei daquela filmagem que o Beto fez, né? Eu acho que ele está numa fábrica de chocolate, na loja de chocolate lá em São Paulo, né? Eu não sei se era Cacau Show, ele mostrando lá todos os chocolates. Olha, gente, é muito chocolate. Eu fiquei depois imaginando eles comendo ali, degustando chocolate, e depois eles fazendo uma roda com oração, abençoando aquele lugar. Porque tinha muita gente circulando ali. Eu fiquei abençoando isso, pensando isso, até porque, não só porque eu faria isso se eu estivesse lá, mas porque eu sei que quando tiver 2 ou 3, a coisa flui. O fogo flui, não tem jeito. Não tem jeito. Então, eles estão aqui partindo o pão, só que no finalzinho fala assim, e nas orações. Essa comunhão, ela tem aqui uma tríade, né? Ela tem uma tríade. Ela está baseada aqui em 3 pilares aqui. Doutrina dos apóstolos, né? Comunhão, aliás, né? 4, né? Até porque eu posso unir a comunhão com o partir do pão, porque esse partir do pão já fala da comunhão. E nas orações. Então, era um lugar que tinha degustação e tinha oração. E imagina só, porque Jesus não estava mais com eles, né? Assim, fisicamente falando. Não estava mais com ele fisicamente. Aí eu fico pensando quem é que ia orar, né? Porque Jesus não estava lá. Quem é que ia orar? Eita, rapaz, quem ora aqui só é Jesus que ora. Lembra quando eles falaram assim, Jesus, nos ensina a orar? Aí tem aquela passagem lá do Pai Nosso, né? E tal, aquela coisa. Agora imagine que Jesus não está mais entre eles, a não ser pelo Espírito. Mas o Espírito é uma coisa mais subjetiva, é uma coisa mais, né? Aí tem que ter fé, tem que tomar posse da coisa e fazer a coisa acontecer. É crer para depois ver. Não é ver para crer, agora é crer para depois ver. Então, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio que se eu orar aqui, meu Deus, eu creio que se o Beto fizer uma oração, chama a Sueli e fala assim, Sueli, fecha os olhos que eu vou fazer uma oração agora aqui. Eu creio que Deus vai ser com a boca dele. Eu creio que vai acontecer, que vai ter um fluir ali. Eu creio que vai ter um fluir nessa comunhão, nessa doutrina dos irmãos. E qual é a doutrina dos apóstolos? Qual é a doutrina dos apóstolos? Dos apóstolos de Jesus. Qual é a doutrina? Qual é a base da doutrina? Qual é o fundamento? O fundamento é o próprio Cristo. É o Cristo, a chave hermenêutica, né? É uma mensagem que Cristo é o centro. Pronto. E o que é Cristo? O que é Cristo? Cristo é o amor. O amor e a justiça de Deus está em Cristo. O Cordeiro que tira o pecado, a manifestação do amor eterno, da graça, onde nós somos reconciliados, onde nós somos justificados. Aleluia por isso. Olha que bênção. Essa é a doutrina, gente. A doutrina é essa, é simples. Aí vem a prosperidade, porque esse pão fala da provisão, esse pão fala do cuidado do próprio Pai, com as nossas, inclusive com nossas necessidades básicas, com as nossas necessidades materiais. Lembra? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Naquela oração do Pai Nosso. Nos ensina a orar. Aí diz o pão nosso de cada dia. Quer dizer, ele vai garantir esse pão para você amanhã na segunda humana.
Ele vai garantir para você o pão de cada dia, não vai faltar na sua mesa. Tenho certeza que todos que estão aqui tiveram hoje uma refeição, pelo menos 2 refeições, o café da manhã e o almoço, né? E como era domingo, deve ter sido, ó, acho que o Beto hoje comeu aquela sobremesa, hein? Eita, até agora tá aí, ainda tá sentindo o efeito da sobremesa da tarde, né? Tá rotando ainda aí a sobremesa, né? Então, glória a Deus por isso, gratidão pelo pão nosso de cada dia. Só que nessa comunidade aqui, era interessante porque eles sentavam para comer, mas não só para comer. A comida deles era uma comida, a gente vê que eles tinham assim, um certo... Eles obedeciam aquela máxima do doutor Laí Ribeiro, né? Que ele diz que você tem que comer, não para comer até estufar tudo, aquela glutonaria. Não é comer sem gula, né? Ele fala que você tem que comer, né? E eita, rapaz, que bom que estava cheio. Mas eu fico imaginando eu aí. Imagina Jesus nessa casa, uma casa cheia. Imagina a casa cheia de gente e uma pessoa entre essa multidão cheia do Espírito de Deus. Ah, meu irmão, ia ser um Pentecostes, não ia ser cuspir fogo até... Não precisava... Aí quando chegar no final da tarde, ninguém quer ir para a missa. Todo mundo embriagado com o Espírito Santo, falando em outras línguas, chorando, se abraçando, dizendo que ama o outro. Não, é assim, porque onde o Espírito chega... Irmão, onde o Espírito Santo chega, a gente sabe como é que é. Diz assim, né? Quando ele chegar numa casa, diz assim, a paz seja nesta casa. Se ali tiver alguém com um coraçãozinho aberto para a paz dele, a paz entra na pessoa. Não tem como, não tem nem perigo, vai entrar. Né? Ele vai e colocou a planta dos pés lá, a coisa flui. Né? Olha aí, ó, filé de tilápia, olha meu irmão, que bênção, só aleluia, Senhor. Comendo ali o filé e dando glória a Deus, misturando com aleluia, né? Uma bênção. Os discípulos faziam isso aqui. Eles faziam isso, estavam tendo essa comunhão. E sem glutonaria, né? Eles não eram assim comilões, beberrões. Não, eles faziam aquela coisa, mas sempre conservando ali a sua dieta, né? Até porque os discípulos não tinham carros como nós temos hoje para fazer as missões. Eles iam a pé muitas vezes. Nem sempre tinha ali um cavalo, né? um jumentinho, uma mula, sei lá, um camelo, né? Então eles... às vezes iam a pé mesmo, iam a pé, então faziam muito caminhada, né? Faziam caminhada, e também faziam jejuns também, porque tem aumento do jejum também aqui, vai ter aumento do jejum. Então eles estão tendo essa comunhão, e essa comunhão está se manifestando o que realmente é a igreja, em sua essência, a igreja orgânica. Aqui não está falando aqui de placa, de instituição, não é uma igreja, não é uma organização, mas é um organismo, gente. É um organismo. Um organismo. Uma coisa fluindo, bem natural. E o Espírito, a gente percebe que ele encontrava mais espaço para adentrar e para fluir aqui. Aqui realmente era um espaço de amor. Aleluia. Aqui era um espaço de amor. Porque havia um organismo. As pessoas estavam bem puras para receber. E acontece mais coisa aqui, ó. Vou continuar lendo aqui, ó. Diz assim no versículo de número 43. Em cada alma havia temor. Olha só, em cada alma havia temor. Temor aqui não é no sentido de medo. Ah, eu tô com medo. Não era o medo. Temor aqui era realmente aquela devoção reverente a Deus como Deus, né? Devoção reverente a Deus como Deus. Temor. Cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha aí, olha a bênção acontecendo. Todos os que criam estavam juntos. Olha agora que coisa linda no verso 44. Todos os que criam estavam juntos. Gente, todos os que criam, os que creem estão juntos. Eu creio, você crê. É o mesmo, nós cremos no mesmo, é o mesmo mestre, é o mestre Jesus. Você crê, eu creio, nós estamos juntos. As paredes da separação levantada pelas organizações, onde os homens estão à frente, isso separa às vezes as pessoas. Mas na igreja orgânica, dos primeiros dias, nos crentes, né, os que creem, o que crê é crente, né, os que criam são os crentes. E eles não estavam separados, eles estavam juntos.
E o que juntava eles não era, como eu disse, não era uma organização, não era, o que juntava eles era o amor de Cristo no coração de cada um deles, porque diz que na alma deles havia temor. Havia esse temor, e esse temor fazia com que eles amassem. Esse temor fazia eles sentirem prazer em obedecer à doutrina, né? E olha que é lindo, depois dessa questão de eles estarem crendo juntos, diz o terceiro pilar aí que eles tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Gente, isso acontece num grupo que tem amor, sabe? Ter tudo em comum é tipo assim, eu tô lá junto com o Beto comendo, e aí eu digo, Beto, faltou aqui o carvão para fazer o churrasco. Aí o Beto joga a chave do carro e fala assim, pega aí, Deise, vai lá, é ali na esquina ali do seu João, pega lá e compra lá o carvão enquanto eu faço aqui, passo o sal aqui no peixe, na carne, né? É tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, eles não estavam com o coração nas coisas deles. Aliás, eles viviam aquela máxima que o próprio mestre deles ensinou para eles, dizendo assim, não ajunteis tesouro na terra, aonde os ladrões roubam e as traças corroem, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem o ladrão chega, não alcança para roubar e nem a ferrugem vai enferrujar. Por quê? Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Está a tua vontade. Aquela vontade, sabe, é vontade, você faz por vontade, não por imposição. Eles tinham tudo em comum, estava tendo um avivamento. Olha, a coisa estava tão forte entre eles, de ter essas coisas tudo em comum, que está aí ó, no contexto, ó, que eles vendiam as suas propriedades e bens, está falando de coisas materiais, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Essa palavra mister aí, está falando assim, segundo a necessidade, segundo o que era necessário repartir com cada um. Não era uma coisa extrapoladora, não era uma coisa, como eu falei, não havia gula nisso, não havia abuso, ninguém estava extorquindo ninguém estava abusando financeiramente de ninguém era mercenário aí, ninguém estava explorando a fé de ninguém, como acontece muito hoje, por isso que as pessoas têm até medo, às vezes, de ofertar na vida de alguém, né, de mandar uma chave Pix, né, de pedir a chave Pix e mandar uma oferta, por causa dessas notícias que hoje se proliferam nas redes sociais e parece assim, uma coisa assim, né, que pega toda, vem como um tsunami sobre nossas mentes, cobrindo todos nós estamos na sombra de muitas informações contrárias a esse avivamento tão puro, tão singelo, tão maravilhoso que está acontecendo aí, né? Eles repartiam as coisas, eram pessoas que tinham tudo em comum, estavam desapegadas de tudo. O apego deles estava, sabem o quê? No Cristo, e por isso que havia temor na alma deles. O temor fazia isso, o temor não era medo, o temor era essa coisa que eles estavam tão ligados em Cristo que eles se desapegavam de tudo, e com amor e com prazer. E perseverando, né, permanecendo unânimes, quer dizer, unidos, todos os dias. Todos os dias, agora vamos ver, vamos prestar atenção no que fala aqui. Todos os dias no templo, vírgula. O templo aí, o que era o templo? Jerusalém. Jerusalém, né, eles eram judeus, tinha o templo de Jerusalém, ainda estava lá o templo não tinha sido destruído. O templo, eles iam para o templo, era costume dos judeus, todos irem ao templo. Agora, é interessante porque aqui, se você ficar só nesse versículo aqui, você olha aí, Deus, tem que ir para o templo, e tem que ir mesmo, é bom ir para o templo. E aqui a gente não prega contra ir ao templo. Detalhe, esse templo aí não era uma sinagogazinha não, viu? Esse templo aí não era um lugarzinho com as cadeirinhas, uma plaquinha dizendo assim, aqui é a casa de Deus. Não, esse templo era uma questão até mesmo cultural de quem nascia em Israel ir para o templo de Jerusalém. Tinha toda uma devoção cultural e tradição sobre essa questão do templo. E eles iam lá para o templo, mas já eu vou explicar o que eles faziam quando eles estavam indo para o templo. O que eles faziam quando eles estavam indo para o templo? E o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência dessas idas deles ao templo? Presta atenção, por isso que tem que ler com cuidado a coisa. E não é só no templo. Porque olha o que vai dizer, ó, vírgula, aí fala, e partindo o pão em casa. Eles eram muito intensos, assim.
Eles não eram aquelas pessoas que falam assim, não, se hoje eu fui para o templo, eu não vou fazer reunião em casa, eu não vou me reunir com os irmãos em casa. Não, eles iam para o templo e iam para casa. Iam para o templo e iam para casa. E aí diz, ó, templo, partindo pão na casa, comiam juntos, e olha como é que eles estavam. Irmão, esses irmãos tinham muita energia, olha aí, ó. Tomava Red Bull direto, só pode, ó. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tá aí o segredo da saúde das relações deles. Olha o segredo da saúde, o que é? Eles não usavam máscara. Eles não usavam máscara para se encontrar. Ele não ficava usando uma máscara assim para ficar dizendo assim, eu tô rindo aqui, eu tô rindo. Não, o riso deles era um riso sincero. O riso deles era um riso sincero. Assim também como a irritação deles era sincera. Eles não precisavam ficar usando máscara na frente de ninguém. Não era uma relação dissimulada. Era uma relação com singeleza de coração, gente. Isso faz toda a diferença. E aí continuou esse fluir, continuou, louvando a Deus, olha aí, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Até o povo começou, gente, a admirar eles. Os que não andavam com eles começaram a admirar, e é o que acontece. Nós vamos cair na graça do povo. Como é que isso acontece, David? Isso aí está se cumprindo aquela passagem de João que Jesus disse. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Como? Se ficar um falando mal do outro? Não, isso aí é discípulo do maligno, não é meu não. Se bem que até o maligno são unidos para fazer o mal, né? E como é que é? Se vos amardes uns aos outros, eles estão se amando, estão partindo o pão em casa, com singeleza de coração. Aí a consequência? Cai na graça de todo o povo está admirando. O povo está admirando eles. As pessoas ficavam assim rebeirando a amizade deles. Pai, ele tem uma comunidade, o pessoal lá flui uma energia, né? Flui uma graça de amor, de amizade. Meu Deus, isso é raro. A gente vê as pessoas hoje são amigas, eles são assim desapegados das coisas materiais. Lá, se você chegar lá, eles te ajudam. É um lugar terapêutico, é um hospital terapêutico. É um lugar que o que eles puderem fazer para te ajudar. E ele não é só orando por você, não. Não é só orando, não. Eles vão te ajudar mesmo. Eles vão te ajudar com bens materiais. Eles vão te ajudar com o pão nosso de cada dia. Eles são representantes de Deus na terra. Cadê esse povo, gente? Cadê esse povo? Oxalá que esse povo seja visto em nós, por nós e através de nós. Porque nós estamos lendo isso hoje, essa mensagem é para nós. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha o que está acontecendo. Diante dessa situação de amor, o Espírito Santo só está contribuindo agora, acrescentando mais irmãos. Mais irmãos que estão querendo. Porque o que eles estão vendo nessa comunidade? Amor. Eles estão vendo o que não se vê mais hoje no planeta Terra, gente. Amor. Amor. O planeta Terra não está precisando só de uma máquina científica, de uma nave para o espaço sideral, de última tecnologia. O planeta Terra está precisando de amor. As pessoas falam, os humanos estão destruindo a Terra, não estão cuidando do ecossistema, não estão cuidando do ar, não estão cuidando da natureza. É claro, não é só uma questão porque eles querem ganhar dinheiro, né? Porque eles estão desligado disso, inconsciente, mas é a questão que eles estão desplugados da essência do amor. Tudo começa dentro. Se dentro de nós, o nosso universo aqui dentro, a coisa muda, se nossa alma cair esse temor que havia nessas pessoas, se no nosso coração se manifestar essa singeleza para com o nosso, se eu amar o meu próximo que está aqui comendo pão comigo, eu não vou amar o meu planeta. Eu não vou amar o meu planeta, eu vou amar tudo. Eu vou amar tudo. E o Senhor começa a acrescentar vidas. O Espírito Santo junto com a gente trabalhando, acrescentando vidas. A coisa vai começar a fluir. Está uma coisa linda acontecendo. Mas no capítulo 3, lembra que eles iam no templo? Vamos continuar a história do templo. Para fazer o contexto, até porque hoje é terça e contexto, hoje é domingo. É assim que se meditam, pelo menos é uma das maneiras que eu estudo a Bíblia dessa forma, gente. Capítulo, claro, hoje teve o dia de oração hoje, né? Mas no capítulo 3 aqui, fala que Pedro e João
eles foram juntos ao templo para orar. Lá tinha um costume, né, da hora da oração, que era a hora nona. A hora nona. Foram lá fazer uma oração. O judeu, ele conta a hora a partir das 6, né? 6 horas, ele chama a hora primeira, né? Então faz as contas aí que você vai saber qual é a hora nona deles lá. Aí o Pedro e o João foram lá orar na hora nona. E aí diz que tinha na porta do templo, tinha um deficiente, que estava lá pedindo esmolas, né? O deficiente estava pedindo esmola. Aí o que é que vocês acham que eles fizeram? Aí você pode pensar assim, então eles com certeza deram uma ofertazinha, né? Uma esmolazinha lá pro mendigo, porque eles não tinham bens, eles não estavam repartindo os bens? Sim, eles estavam. Mas é interessante que às vezes tem pessoas que têm medo de repartir os bens, de dar oferta, que ela pensa que ela vai dar uma de boba, né? Não, irmãos, o Espírito Santo, ele está chamando, não é para ser bobo, é para ser generoso. Há uma diferença muito grande entre ser bobo e ser generoso. E Pedro e João estavam naquele avivamento ali onde as pessoas estavam ofertando, inclusive ofertando na vida deles também, até porque o que se percebe é que Pedro deixou o trabalho dele de ser um pescador. Ele deixou de ser um pescador. Jesus disse assim, olha, agora você vai ser um pescador de homens. E diz que, que as pessoas traziam oferta aos pés dos apóstolos, aos pés dele. Então Pedro, ele vai com João orar, e aí tá aí, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E aí, o que vocês acham? Pedro e o João vão dar esmola para ele? Eles vão dar esmola? Esse é o propósito? Deus chamou a igreja para ficar dando esmola? Meu irmão. Olha o que vai acontecer no templo, irmão. Se liga nisso, porque quando você for para o templo, não é proibido a gente ir no templo, mas quando você for no templo, seja em que templo for, pode ser até num templo budista, até num templo zen, faça a diferença. Se você for realmente com singeleza no coração, for com a intenção de adorar, não de ficar se exibindo ou de ficar venerando a estrutura do templo, mas de ficar querendo estar em comunhão com seu Deus, Deus vai colocar talvez algum coxo na tua frente. O coxo vai chegando, vai pedir esmola, ou o coxo ou a coxa. Vão pedir migalhas, porque é isso que nesses lugares eles botavam o coxo na porta da igreja lá para pedir esmola. Como tem muita gente hoje nas portas dos templos, das cátedras, pedindo esmola, esperando por esmola, inclusive esmola de unção, esmola da presença do amor de Deus, misericórdia. Mas diz que Pedro vendo e João, que iam entrando no templo, aliás, eles vendo a Pedro, o coxo viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ele não pediu oração. Ele não pediu, disse, ei apóstolo, ora por mim aí, viu? Ora aí nas tuas orações pro seu Deus aí. Não, ele já estava conformado com aquela vida de migalhas. Mas quando ele viu Pedro e João, ele olhou assim, acho que o Pedro e João não tinham uma aparência tão miserável assim não, né? E eles estavam acabando de sair de um avivamento, comendo pão nas casas, com os irmãos ofertando. E aí o Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhes, olha o que ele vai dizer, olha o que um homem e uma mulher de Deus fala, quando vê um pedinte, sabe, se aproximando de você, principalmente na porta de uma cátedra, pedindo migalha. Ele disse o quê? Olha para nós. Olha para nós. Irmão, só uma pessoa cheia do Espírito Santo fala isso. Olha para nós. Bem autêntico, sabe? Já pensou se o coxo falasse assim, não, eu não vim aqui para olhar para o homem não, eu estou olhando só para Deus. E ele diz, olha para nós. Você não entende quem vê a mim vê Deus, rapaz? Olha para nós. Quem anda comigo anda com Deus. Aí diz aqui, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ele já estava acostumado com essa questão de receber migalhas. De viver na porta do templo esperando as migalhas caírem. Esperando alguma coisa. Ele queria uma esmola, queria dinheiro. Como muitos hoje pedintes. Mas o que Pedro vai responder para ele? Vamos lá, vamos ver o que o Pedro vai responder para ele. Na porta do templo, viu? O que o Pedro vai responder para ele? O Pedro está cheio do Espírito Santo agora aí. Pedro não é mais aquele Pedro medroso que negava Jesus por qualquer coisa. Agora ele está ousado, intrépido. E ele disse, não tenho prata. Olha o que Pedro está dizendo. Não tenho prata nem ouro. Isso aqui não quer dizer que Pedro não tinha algo material com ele, porque vocês sabem que eles estavam recebendo, inclusive, a oferta das pessoas.
Mas olha como é que Pedro responde. Olha para mim. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Agora vê o próximo versículo. Vê o próximo versículo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer nessa história. Eu gosto da Bíblia, gente. Hoje é domingo, texto e contexto. Eu gosto de Bíblia. As pessoas, domingo é tão bom ir para a igreja para louvar, né? Para louvar. Não, eu quero a palavra. Louvar, vou passar o resto da vida no céu louvando. Agora eu quero palavra, tempo da palavra profética. Cadê a palavra, Beto? Cadê o restante aí? Cadê o restante? Ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha aí, ó. Agora é interessante, quando ele pede para ele levantar, ele se levanta e anda, mas ele fala assim, ó, e tomando-o pela mão direita. Aí a gente vê outra coisa interessante. Quando o Pedro falou para ele levantar, o Pedro viu que ele não ia levantar. O Pedro ajuda ele a levantar, Beto. Tá entendendo, Beto? Tem que pegar a pessoa pela mão. Ajudar o milagre a acontecer. Às vezes, irmãos, a pessoa pergunta, por que você quando ora em alguém, você impõe a mão na cabeça da pessoa? Por que você impõe a mão? Não basta só orar. Às vezes é necessário a imposição. Às vezes é necessário estender a mão. Às vezes a pessoa está tão debilitada, ela está tão frágil, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, que ela precisa de um toque físico. Ela precisa de um toque para ajudar o milagre se manifestando. Aí disse que ele ajudando, levantou, ele pegando, bora levanta, tu vai levantar agora, bora. E o homem, eu fico imaginando esse mendigo, esse coxo assim, eita, nunca ninguém fez isso comigo, todo mundo me dava só esmola e vocês estão querendo me curar. Ele, bora, é agora. Aí diz, ó, e saltando ele, ó, deu um salto, pôs-se em pé e andou. Oh, meu irmão, aleluia. Pega aí, Beto, essa visão. Pega esse insight, que Deus te dê insight. Depois dessa, nunca mais vamos atrás de rezadeiro, de benzedeiro. Nunca mais. Próximo, eu profetizo aí no bairro do Beto, que o próximo rezadeiro aí, benzedeiro, de oração braba, cospe fogo aí no bairro do Beto, em BH, é o próprio Roberto Araújo. Em nome de Jesus, tá ligado? E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E quando ele andou, diz que ele entrou. Aí entrou com eles no templo, andando. Olha, gente, não tem como. Não é fanatismo não, gente. É a alegria do Espírito. Ó, andando e o quê? E saltando. O cara começou a jubilar, meu irmão. Começou a saltar, começou a louvar. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Olha, está acontecendo um avivamento, Beto. Está acontecendo uma coisa tremenda aqui, gente. Está acontecendo uma coisa linda aqui entre essas pessoas. Uma coisa maravilhosa está acontecendo. Eu sei que no tempo que nós estamos vivendo hoje, com tanta tecnologia e ao mesmo tempo tanta decepção com a própria tecnologia, tanta poluição, né? Tanta poluição, inclusive poluição digital, fica difícil de a gente ter uma certa abertura para isso hoje. Tem pessoas procurando exportar conhecimento de outros lugares, de outras culturas, porque elas não se conectam com isso. Elas estão como esse homem estava antes, esperando migalhas. Mas está aqui, ó, está aqui o pão nosso para nós hoje espiritual. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta da formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Olha o que está acontecendo. Outra coisa que a gente percebe quando o Espírito Santo passa por um lugar, por uma família, por um bairro, por uma igreja. Começa, irmãos, não tem como. Não é só terapia do riso, não. Vai ter assombro. Onde os sinais, os prodígios acontecem, por isso que cai um temor nas pessoas. Está tendo, e vai ter mais coisa ainda. Uns estão pasmos, outros estão assombrados, né? E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Então vai ver o que está acontecendo. Milagre não traz só alegria para as pessoas não, viu? Jesus quando vem, quando o Espírito Santo se manifesta em alguém, não é só trazendo alegria, ai que coisa boa, terapia do riso. Ele traz assombro. As pessoas estão pasmas. E vai acontecer mais coisas ainda como consequência desse milagre. Às vezes as pessoas falam muito dos milagres nos evangelhos, né, na doutrina dos apóstolos, mas não falam as consequências desses milagres. Não falam o preço que era pago por causa dessas obras de curandeirismo que acontecia, né? Se eu posso falar assim. Mas continua aí o texto, continua o texto. E quando Pedro... Cadê aqui, meu Deus?
E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha o que Pedro está explicando, viu, Beto? Não é a questão da santidade. Às vezes a gente vai atrás de um rezadeiro, de um benzedeiro, porque a gente acha que ele é mais santo do que nós, porque não, ele tem uma oração braba aí, ele reza e o milagre, a graça acontece. Calma! Isso é ego e moralismo, para com isso. Olha aí, ó. Não é a nossa virtude nem a nossa santidade que fez esse homem andar. Não foi isso. E o que foi que fez esse homem andar, se não foi isso? Porque o povo está pensando assim, nossa, esses homens, eles têm poderes, eles são, sei lá, são místicos, são magos, são homens que fazem magia, né? Talvez pensaram, eles fazem magia. Pedro e João fazem magia. E nem foi assim. Pedro teve que pegar ele pela mão ainda. Embora, minha fé, levanta. Vou te dar migalha, não te dar esmola, vou te dar agora a cura. Levanta em nome de Jesus. E aí ele fala, aí começa agora uma pregação. Agora vai ser uma pregação. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós, e aí eu não estou vendo aqui, deixa eu ver, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Que mais? Que mais? Bora ler, né? Aqui, pelo menos hoje a gente vai ler a Bíblia. Bora ler. O problema do pessoal é que essas pessoas só lê um versículo da Bíblia e saem fazendo pretexto por aí, dizendo que não, tem que ter o contexto. Vamos lá, vamos ver o contexto aí. Aleluia, né? Que história linda, né, gente? Meu Deus, às vezes eu falo essas histórias, eu leio isso para alguns e eles dizem assim, isso está na Bíblia mesmo, eu nem sabia. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos dessem um homem homicida. Ele está falando aí de Barrabás, né? Quando pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Pedro está pregando isso aí, ó. É o que Pedro está pregando. Continua. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha aí. Tá começando a coisa a pegar. E o povo tá ouvindo a pregação. O povo tá ouvindo a pregação. E o cara que era coxo tá lá louvando lá. Tá? Imagina uma situação dessa. Tá tendo um ribuliço na congregação aí, hein? Aleluia. O que mais? O que mais? Porque você vê, só um versículo assim não dá pra gente concluir a coisa, né? E pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé é a fé, gente, não é o moralismo, não é santidade própria, não é nada disso, viu? É a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. Já pensou? Ah, tem uma pessoa da minha família aqui que está precisando de uma reza braba, ela está doente, não sei o quê, vamos atrás. Ela está doente, tá? O que a Bíblia diz? Você crê na Bíblia? Você lê? Sim, eu sou do caminho, eu creio na Bíblia. Pois vai ler a Bíblia, meu irmão. Não, mas é porque, sabe, eu tomei umas ontem assim, hoje eu acho que Deus não vai me usar não, se eu orar hoje não vai curar ninguém não. Para de pensar assim, isso é ego puro. E meu povo sofre porque falta conhecimento, misericórdia. Conhecereis a verdade, ela te libertará. É pela fé no nome de Jesus. E agora, irmãos, eu sei que fizeste isso na ignorância, como também os vossos príncipes. Príncipe aqui fala das autoridades, os principais. Príncipe aí quer dizer os principais, né? Pilatos, Caifás, Anás, aquela galera toda lá, a cúpula, né? Era isso. E ele está pregando sobre isso. Ele vai pregando. Eu vou resumir porque a coisa é grande. Mas depois dessa pregação, vai acontecer uma coisa estranha aqui depois dessa pregação, sabia? No templo. Vai acontecer uma coisa muito estranha aqui. Que em vez de todo mundo ficar feliz com isso, agradecer, que é isso que a gente pensa que vai acontecer, eles estão no templo, né? Vai acontecer uma coisa estranha.
capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, capítulo 4, verso 1, fala assim, ó, estando eles falando ao povo, o povo estava até ouvindo, gente, o povo às vezes até quebrantado, sabe? O povo quer. Mas olha quem vai chegar aqui para interferir a coisa, até porque eles estão no templo, né? O Pedro era só um cara que era pescador e agora é um pescador de homens. É um discípulo de Jesus, é um apóstolo. Mas o Pedro não tinha cargo assim, eclesiástico, religioso no templo, como, por exemplo, o Pedro não era o Nicodemos da vida. Ele não era. O Beto está botando versículo aqui, eu não sei mais nem qual é, mas eu vou ler agora o capítulo 4, verso 1, diz assim, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. Agora chegou o problema, está aqui o problema. Sobrevieram os sacerdotes. Não que seja um problema ser um sacerdote, mas esse sacerdote aqui é um tipo que eu não quero ser. Olha o que diz aqui, ó. E o capitão do templo, tinha um capitão lá, capitão do templo, o capitão do templo, e os saduceus, que era uma outra denominação. Saduceus era uma denominação religiosa. Os saduceus, e agora o negócio vai esquentar aqui, viu, no templo, viu? Verso 2, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha aí. Agora a coisa aperta aqui. Esses homens que trabalham no templo, eles estão incomodados com Pedro e com João. Porque eles estão pregando Jesus. Não é para pregar Jesus no templo. Eles estão pregando, estão agindo, estão funcionando. O Jesus deles funciona. O coxo foi curado. E agora chegam os saduceus, os sacerdotes, o capitão. E agora o negócio vai acochar aqui para o Pedro. A coisa não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eles vão sofrer, vão ser perseguidos. Eu vou terminar aqui a história, porque já está longa a história. Resumindo aqui, eles vão ser perseguidos. E aqui fica o contexto, porque que eles tinham muito mais paz, os discípulos de Jesus, quando eles se reuniam nas casas, do que quando eles iam para o templo, do que quando eles iam para a cátedra principal lá de Jerusalém. Porque esses lugares, eles fecharam a porta para o verdadeiro Espírito de Deus. Eles fecharam a porta para Jesus. E daqui em diante, depois da cura desse coxo, irmãos, para quem não sabe, quem nunca leu Atos, daqui vai começar a começar uma grande perseguição contra os do caminho, contra os seguidores de Jesus. Uma grande perseguição. É nesse momento aqui que depois vai aparecer o Saulo, e o Saulo, que depois vai ser o Paulo, vai perseguir também, porque o Saulo também ele era de uma dessas religiões. Ele era um fariseu. Então vão perseguir o povo. Vão perseguir os do caminho, vão perseguir os discípulos. Eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de os do caminho. E alguns também eram chamados de os seguidores do Nazareno. Os seguidores do Nazareno, né? Era a seita, era chamada de seita, a seita dos nazarenos. Era assim que era chamado quem seguia Jesus. Você queria seguir Jesus nesse tempo? Então você ia ser chamado pelo sacerdote de alguém que faz parte da seita dos nazarenos, né? Eram chamados os agitadores da seita do Nazareno. Imagina, olha o nome bonito na igreja, para você colocar na sua igreja aí. Agitadores da seita dos nazarenos. Era assim que eles eram chamados. Deus chamava eles, Jesus chamava eles de apóstolos, meus apóstolos, minhas testemunhas. Mas a religião organizada chamava eles de agitadores da seita dos nazarenos. Por isso que eles vão ser colocados na prisão. Por isso que eles vão ser perseguidos. Tá aí, ó, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão. Encerraram na prisão. E depois eles vão falar assim, olha, nós vamos soltar vocês sobre a ameaça de vocês não saírem mais pregando. Não preguem essas heresias. Parem de pregar isso. Parem de pregar, parem de orar, parem dessas coisas. Mas como? Aí Pedro vai falar assim, importa-nos mais a temer a Deus do que temer os homens.
Eu prefiro temer a Deus do que temer os homens. E Deus me mandou ser um pescador de homens. Não vou calar meus lábios. Eu vou profetizar o que está no meu coração, porque sai da boca o que está cheio o coração. E que essa mensagem, irmão, possa trazer reflexões esses dias para você. Eu li hoje Atos dos Apóstolos, né? Mostramos aqui um pouco da comunhão, de como era que os verdadeiros, o lado mais original, mais puro, segundo a Bíblia, segundo Atos, da igreja, do Mestre. Né? A igreja cheia do Espírito Santo, como é que era o amor deles para com o Deus deles e o amor deles para com o próximo, para com os irmãos. Mas nós vamos ver o que é que isso gerou. Isso gerou, é por isso que eu sempre digo, viver o amor, o fluir, a comunhão de Deus é maravilhoso. Mas só não esqueça de uma coisa, não estranhe se isso gerar perseguição, se isso gerar retaliação, porque no mundo em que vivemos se faz resistência ao amor de Deus. Você vai ver muitos opositores se levantando contra o amor de Deus que flui através de homens e mulheres de todas as idades espalhados por esse planeta, por esse mundo. E talvez esteja aqui nessa live hoje, espaço de amor, eu e você que vai estar ouvindo isso aqui, tá certo? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sendo multiplicado em nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Persevera, fica firme, tá? A maldade se proliferará, se estenderá, se expandirá na terra. O amor de muitos esfriará. Quando eu falo amor aqui, o amor de Deus, o amor do Espírito. Mas aquele que perseverar até o fim, aquela que perseverar até o fim, persevere. É na nossa perseverança que nós vamos conservar, que nós vamos salvar a nossa alma, tá bom? Persevera na fé, essa é a palavra para você. Fica na graça e na paz. Uma ótima noite para vocês aí, gente. Gratidão. E se Deus quiser, até uma segunda humana para vocês, para nós. Um abraço.